Hariom. Hoje eu vou dar algumas dicas práticas nesse vídeo para você equilibrar a sua prática de yoga para evitar lesões e dores desnecessárias. Então vai preparando aí as suas anotações que a gente já vai começar. O nosso corpo funciona como um todo, então não é possível isolar grupos musculares e trabalhar eles sozinhos sem prejudicar todo o sistema. Isso acontece na reabilitação e nas academias. Na reabilitação, o uso é justificado, porque às vezes a gente precisa desenvolver força em determinado músculo que perdeu a sua função por conta de uma lesão ou por conta de algum outro problema. E é necessário fazer esse fortalecimento específico antes de integrar esse músculo num movimento mais complexo. Na musculação, isso se justifica com a premissa de fortalecer determinados grupos musculares para aumentar o tamanho deles com objetivos estéticos. A ideia desse vídeo não é discutir nenhuma das duas vertentes. O propósito aqui é apresentar uma forma prática de você equilibrar força nos músculos opositores para que a sua prática seja mais fluida e seu corpo seja uniforme. Para tanto, nós precisamos entender alguns termos. Por exemplo, a flexão é dobrar-se para frente. No que diz respeito à coluna vertebral, posturas para frente são classificadas como de flexão porque estão relacionadas aos movimentos da coluna. A extensão, por sua vez, é dobrar-se para trás, também relacionado à coluna vertebral. Quando a gente fala que uma estrutura é anterior, isso diz respeito à região da frente do corpo. Então, músculos e ossos utilizam essa terminologia para serem identificados. Se falamos que uma estrutura é posterior, diz respeito à região posterior do corpo, a parte de trás. A flexibilidade é a capacidade do músculo se alongar ao realizarmos um movimento contrário ao da sua ação ou da sua função. Com treino, essa capacidade pode aumentar cada vez mais. A mobilidade é a capacidade de uma articulação se mover livremente dentro da sua própria cápsula articular. E a gente tem que entender que mobilidade e flexibilidade estão relacionadas, mas não são a mesma coisa. E o Samastiti é o princípio do yoga que diz que nós temos que equilibrar todas as energias do corpo, todos os músculos, articulações, estruturas internas e externas e a prática em geral. Esse princípio está relacionado também às suas atitudes, às suas escolhas e à compreensão de coisas que possivelmente trarão evolução se forem realizadas, mas que muitas vezes nós evitamos por termos a possibilidade de escolha, né? De evitá-las. Pronto, agora nós podemos conversar sobre equilíbrio. Comecemos pelo equilíbrio de força nos músculos. Não é difícil a gente notar, se a gente permanecer em determinada postura de yoga, quais os músculos que estão sendo trabalhados ali naquela postura. Se nós levarmos a nossa atenção para o nosso corpo, nós conseguimos notar uma diferença entre a contração muscular e o alongamento. Quando a gente está contraindo o músculo, a gente sente uma espécie de queimação que está relacionada com uma fadiga muscular, que é quando o músculo começa a se cansar porque ele está fraco. E quando a gente está alongando, a gente sente uma dor que parece que está esticando o músculo, não é verdade? Portanto, para equilibrar a sua prática de asanas, você deve buscar uma proporção de 1:1 ou 2:1 no caso de músculos anteriores e músculos posteriores. Isso comparando um músculo com o seu músculo oposto. Ou seja, se você faz exercício para os músculos anteriores, você deve equilibrar 1:1 ou 2:1 com os músculos posteriores. Da mesma forma que nós fazemos com asanas de inclinação lateral, por exemplo. A gente faz para um lado e aí depois, para equilibrar, a gente faz para o outro lado. Nós sempre fazemos a mesma quantidade dos dois lados. Quanto à flexibilidade, é um pouco mais difícil porque nós temos tendência de evitar
as posturas onde a gente tem menos flexibilidade ou nas regiões onde a gente tem maior dificuldade, não é verdade? Então, a partir de hoje, você vai observar quais músculos estão sendo alongados com aquela sensação de estiramento mesmo do músculo dentro do limite da sua dor e vai tentar pelo menos fazer a mesma quantidade de alongamento para os músculos da frente e os músculos de trás. É importante nós falarmos também da mobilidade, mas eu já vou puxar para um lado que eu quero desenvolver um pouco mais com você aqui. Se nós temos mobilidade em determinada articulação, nós temos que manter aquela mobilidade, mas, ao mesmo tempo, nós devemos estimular a mobilidade em regiões que têm mobilidade reduzida. É claro que isso funciona bem quando você não tem nenhuma lesão ou algum problema que te limite o movimento dentro daquela articulação. Se até aqui nós relacionarmos tudo isso que eu falei com lesões, é muito mais difícil um corpo uniforme e equilibrado se lesionar. Porque para ele se lesionar, ele vai ter que se desequilibrar. E justamente por isso o risco de lesões é diminuído. Considere levar esses princípios para outras áreas da sua vida também. Como, por exemplo, a quantidade de tempo que você fica trabalhando e a quantidade de tempo que você dedica para a sua família ou para o lazer. Por exemplo, a quantidade de tempo que você fica parado, sentado, e a quantidade de tempo que fica se movimentando. Isso é uma forma de equilibrar todos os aspectos da nossa vida. E por fim, era exatamente disso que eu precisava falar mais, que é o Samastiti. Samastiti significa equilíbrio, igual, mesma tensão, mesma quantidade ou mesma energia. Portanto, saiba escolher durante a sua prática de yoga quais as regiões do seu corpo que você vai trabalhar e quais as regiões devem ser mais ou menos estimuladas devido à sua força, sua flexibilidade, a sua mobilidade ou seu equilíbrio, observando as dificuldades e as facilidades que você possui. Por exemplo, um corpo extremamente flexível pode ser até bonito de se ver praticando Hatha Yoga, porque ele faz posturas mirabolantes que são bonitas de se tirar uma foto, de se observar, mas a longo prazo esse excesso de flexibilidade pode levar a problemas articulares, nessas mesmas articulações e regiões onde a pessoa é muito flexível. Por quê? Uma articulação que é muito móvel não consegue desenvolver muita estabilidade, muita rigidez. E isso acontece porque os músculos daquela região não conseguem segurar o peso, porque eles estão enfraquecidos. Ou seja, da mesma forma deve haver um equilíbrio entre força e flexibilidade na questão dos músculos e mobilidade e estabilidade na questão das articulações. Ou seja, se você ou seu aluno tem mais facilidade em determinado asana, você deve praticar esse asana também. Mas você deve se atentar àquilo que você tem dificuldade também, ao invés de evitar. Afinal de contas, é provável que você tenha dificuldade em determinada prática dentro do yoga justamente por não praticar. E a maioria das pessoas prefere permanecer na sua zona de conforto, não sentir dor, não sentir desconforto em absolutamente todas as áreas da vida. Além do mais, o Samastiti, como eu comentei anteriormente, está relacionado também com as suas escolhas, com o seu comportamento. Se você é bom em algo, você deve continuar treinando para melhorar ou para manter aquela qualidade em determinada área da sua vida. Mas ao mesmo tempo, você deve procurar treinar outras coisas para desenvolver também. Os nossos corpos e os nossos cérebros foram moldados para adaptação e nem sempre é interessante a especialização. Pense bem sobre isso e na sua próxima prática de yoga procure seguir os seguintes passos. Primeiro, observe quais as partes da aula de yoga que você não gosta. Procure buscar os movimentos por trás disso. Segundo, dentro dos asanas, observe seu corpo atentamente durante a sua prática para definir em quais áreas você tem mais facilidade e em quais áreas você tem mais dificuldade. Terceiro,
Observe atentamente as suas reações perante situações adversas, como acontecimentos não planejados, ações de pessoas do seu cotidiano e até mesmo perante os seus próprios compromissos e obrigações. Isso é yoga de fato. E yoga é autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, considere compartilhar ele com seus alunos, com outros professores de yoga e com pessoas que você acha que poderiam se beneficiar da prática de yoga em geral. Eu espero que 2020 seja o ano que você vai alcançar o seu autoconhecimento e a sua autossuperação. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2020 e vem muito mais por aí. Eu espero que você se inscreva no canal e dê um joinha para ajudar no crescimento desse canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Namastê!